atenção para todos. Então, neste dia, eu estou muito feliz, porque nós temos um evento multidisciplinar, né, multiprofissional, com vários profissionais que são fundamentais para o cuidado desses pacientes. Então, isso é um diferencial deste evento, em que nós vamos ter, então, aqui médicos, pneumologistas e fisioterapeutas com experiência em terapia intensiva e em tratamento ambulatorial, para a gente discutir um pouco, né, neste evento sobre fisioterapia e reabilitação. E esse é para discutir especialmente, a gente vai discutir um caso de Covid, mas ele se aplica praticamente a todos os distúrbios físicos e funcionais de pacientes que ficam internados em terapia intensiva. Para este evento, nós contamos com algumas pessoas muito especiais para mim, né? Eu conto aqui com a Flávia. A Flávia, ela é uma das primeiras inscritas na Comissão de Valorização de Novos Talentos da SBPT. Eu agradeço a ela por ter começado isso junto com a gente. Fizemos um programa muito bonito, né, para fazer um evento com iniciação da residência médica, mas infelizmente pela pandemia não aconteceu, mas vai acontecer, né, Flávia? A Flávia Fernandes, ela é pneumologista, ela é mestranda em Ciências da Saúde, em Ciências da Saúde pela Escola Superior de Ciências de Saúde em Brasília, certo? E ela vai apresentar o caso, então eu vou explicar para vocês mais ou menos depois como é que vai acontecer o evento, mas ela vai ser a responsável pela apresentação do caso e também para participar da discussão, respondendo o questionamento de vocês. Depois nós vamos ter também aqui o prazer, né, de ter a Luciana Dias Quevegato, que é fisioterapeuta, que é uma colaboradora inestimável aí da pneumologia, que é doutora pela Unifesp, é docente do programa de pós-graduação da Unicid. Ela também é coordenadora do programa de residência multiprofissional da Pneumo, lá da Unifesp, e também do programa de captação e transplante de órgãos. E, atualmente, ela é responsável pelo Departamento de Fisioterapia da Sociedade Paulista de Pneumologia e Fisiologia, e tem realizado atividades aí, de educação continuada, constantemente para os fisioterapeutas. Então, eu agradeço muito a colaboração sua e da Flávia. E não menos importante, né, porque nós precisamos de pessoas com diferentes perfis e que também tenham diferentes habilidades e treinamentos. Então, nós contamos também com a Marcela Mussumessi, é isso, Marcela, está certo? A Marcela também é fisioterapeuta, ela é especialista em urgência e emergência também pela Unifesp, e ela é mestre em fisioterapia pela Unicid e doutoranda na Unifesp. Então, ela também vai colaborar com a gente aqui na discussão desse caso e também na apresentação de algumas características dos pacientes internados em terapia intensiva. E conto aqui com a presença do meu amigo de muitos anos, né, Paulo? Nós estamos aqui os dois decanos aqui do encontro, eu mais decana que você. O Paulo Zimmermann Teixeira, que ele é professor associado à disciplina de pneumologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Ele coordenador aí da comissão de DPOC da sociedade, trabalha muito com reabilitação respiratória. Então, eu agradeço a todos aí a participação, e depois, se eu esqueci alguma coisa, a hora que vocês forem falar, vocês complementam, por favor, tá? Então, o evento vai acontecer da seguinte forma: a Flávia vai apresentar um caso que ficou internado em terapia intensiva. Assim que o paciente está quase saindo da terapia intensiva, ela vai parar um pouquinho, a Marcela vai nos falar um pouco sobre essas alterações físicas e funcionais do paciente em terapia intensiva. Então, ela vai fazer uma apresentação a respeito disso. Em seguida, nós vamos voltar para a Flávia vai apresentar o restante do caso, até a alta. Vou contar para vocês, eu vou dar um spoiler aqui, né? O paciente teve alta, graças a Deus,
E aí a Luciana vai apresentar, então, um pouco da reabilitação geral e das alterações gerais. E o Paulo vai nos ajudar na discussão do caso em geral, tá? Então, esse vai ser a dinâmica. Embora nós sejamos 4 mulheres, falamos muito, né? Eu prometo para vocês que vocês vão ter pelo menos uns 40 a 50 minutos para vocês fazerem as perguntas e a gente responder. E a gente vai deixar o Paulo falar um pouquinho. Então, nós vamos dar um pouquinho de tempo para ele falar. Então, muito obrigada a todos que estão participando, obrigada aos debatedores, e vamos começar, então, Flávia, com você, apresentando para a gente aí o caso clínico. Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Irma. Boa noite a todos. É com muita alegria e muita honra que eu recebo esse convite, essa oportunidade de estar aqui entre pessoas tão expertas nessa área para a gente discutir um pouco e crescermos um pouco juntos aí, discutindo casos que são tão frequentes na nossa vida de pacientes que vão para a UTI, que ficam por muito tempo em ventilação. Então, é um prazer e uma honra a gente estar aqui junto. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Chequem aí para mim se está tudo certo, por favor. Tudo bem. Tá certo, tá vendo. Beleza, então vamos começar então. Esse é um caso de um colega médico que muitas pessoas que são de Brasília vão reconhecer. É um grande amigo, ele é um infectologista, coordenador da CCIH, de um grande rede aqui de Brasília. Ele tem 36 anos e a única morbidade que ele tem é a obesidade. Ele é muito alto, ele tem 1,90 e ele pesava, na época da admissão, 135 quilos. Ele não tinha nenhuma outra doença conhecida. Não tinha nenhum distúrbio do sono, não era hipoxêmico previamente, era uma pessoa saudável. E ele, no dia 1º de maio, uma sexta-feira, começou com uma febre, tomou um antitérmico, melhorou, passou bem o final de semana. Começou a semana seguinte com um pouquinho de tosse, a febre voltando de vez em quando, até que na terça-feira ele piorou. Ele começou a ficar mais espineco, ele começou a ficar mais desconfortável e procurou à noite o pronto-socorro. E no pronto-socorro ele fez uma tomografia que mostrava um acometimento compatível com Covid. Eu vou mostrar para vocês aqui agora a tomografia. Todo mundo vendo aí o videozinho, que mostra as lesões. Tinha um acometimento que não era desprezível, tinha um acometimento até 50%, de acordo com a discussão dos radiologistas, mas todos nós já vimos tomografias bem piores, né? De qualquer forma, ele foi internado nessa madrugada e na UTI ele evoluiu com uma piora progressiva, com desconforto respiratório e com hipoxemia. Ele mesmo, quando a gente conversa, ele conta pra gente que, apesar dele ver a frequência respiratória dele, dele ver as gasometrias dele, ele não se sentia mal. Ele não se sentia com falta de ar. Ele falou, eu conversei com ele essa semana, né? E ele falou que depois ele ouviu um áudio que ele mandou na época que ele estava na UTI antes de ser entubado. E que ele falava ofegante. E que ele falava que ele estava bem, mas ofegante. Ele claramente, ouvindo o áudio, percebe que ele não estava bem. Então, existia uma certa desconexão nessa aí, mas aí depois que ele fez VNI, piorando a saturação, fez VNI, e depois de uma VNI que mantinha uma hipoxemia, mantinha uma relação ali de perto de 150, ele foi entubado. E aí ele foi entubado, ele já estava com ceftriaxone-azitro, eles escalonaram a ceftriaxona para tazocin, ele foi mantido sedado, foi feito bloqueio neuromuscular, e ele já estava em uso de corticoide, não com a dexametasona, naquela época a gente ainda não tinha, mas ele usou corticoide para esse período. Chegaram a dosar interleucinas, ele tinha interleucinas baixas, então não foi feito nenhum outro tratamento, além do suporte habitual. Inicialmente ele evoluiu ruim, foi uma evolução ruim, ele foi pronado uma primeira vez, depois da prona ele não ficou bem,
febre persistente, foi pronado uma segunda vez e ele permaneceu um todo de ventilação mecânica por 13 dias. Então, acho que agora é com a Marcela. Pessoal, Marcela, acho que agora, obrigada, Flávia, pela apresentação inicial do caso. Agora vamos pedir para a Marcela apresentar aí algumas informações para vocês a respeito das alterações, das avaliações que podem ser feitas em UTI, das alterações que esses pacientes apresentam, tá? Obrigada, Marcela. Deixa aberto aqui para te falar se está tudo ok. Tá bom o áudio? O áudio Obrigada, tá. doutora Irma, pelo convite, pelos colegas pela oportunidade de falar um pouquinho sobre um assunto que eu sou suspeita, que eu sou muito apaixonada. Eu vou só pedir licença que meu PowerPoint saiu aqui, então vou ter que abrir ele de novo, mas eu já compartilho a tela com vocês. Tá certinho? Pronto. Tá bom. Então, como a doutora Flávia comentou, é muito comum esse tipo de caso, né? E a gente consegue perceber que durante a internação, esses pacientes eles têm uma perda muito acentuada da funcionalidade. Essa perda de força, ela pode chegar até 7% a cada dia de internação, né? Em relação à perda de força de massa muscular. E uma vez de alta da UTI, essa recuperação, ela demora, ela é muito gradativa. É difícil para esses pacientes retomarem as habilidades de vida diária e as habilidades de trabalho que eles tinham antes da internação. Isso se dá a diversos fatores, né? A gente tem que considerar a gravidade da doença, alguns fatores demográficos, é mais comum essa perda de força em mulheres, em pacientes obesos ou mais velhos, pacientes que mantêm estado de hiperglicemia durante a internação ou uma nutrição falha, seja por jejum ou por necessidade de nutrição parenteral. O uso de medicação inclui também e acaba influenciando muito drogas vasoativas, corticoide, bloqueadores neuromusculares e uso de sedativos, e a própria restrição ao leito na qual eles são submetidos durante a internação. Esse estudo foi um estudo que eu encontrei, ele é bem recente, ele saiu esse mês, eu acredito que é o primeiro estudo que avalia como é que esses pacientes com Covid pós-internação. Ele avaliou 143 pacientes com idade média de 60 anos e um tempo de internação médio de 14 dias, e foi um follow-up de 60 dias após a internação, onde as principais queixas desses pacientes ainda eram a fadiga e a dispneia. É interessante que nessa amostra, só 5% dos pacientes tinham sido intubados, então não se espera que foram pacientes muito submetidos ao imobilismo. Então, talvez, se a gente estender isso para pacientes que ficaram sob ventilação mecânica, essas queixas sejam ainda piores, né? É interessante colocar que o COVID ele é uma doença muito multifatorial, que vai pegar diferentes sistemas, então é importante que a gente tenha uma abordagem multiprofissional para atender toda a complexidade desse paciente, né, para conseguir assistir ele em todos os campos. E aí, trazem como diretriz que a gente, o quanto antes, tire a sedação desse paciente, então que seja feito o despertar diário e que ele seja colocado num modo de ventilação espontânea, né, para que ele consiga respirar sozinho, adquirir essa independência respiratória, que seja feito o controle de delírio, de dor e um aporte nutricional adequado, para que aí, então, a gente consiga submeter esse paciente a uma mobilização precoce e a um ganho de força, para que ele perca o menos possível durante a internação. Eu vou apresentar, então, alguns recursos que a gente consegue utilizar durante a internação na UTI. E aqui na esquerda da tela eu vou sempre estar trazendo alguns artigos que, para quem tiver interesse, são interessantes para que a gente tenha diretriz de como utilizar esses recursos na nossa prática diária. Pensando em ganho de força muscular, de musculatura respiratória, a gente tem o Power Brief, que é um mecanismo um pouquinho mais recente, o Threshold, que já é um pouco mais antigo, onde é possível você fazer com que esse paciente faça uma repetição máxima, então ele vai fazer uma inspiração uma única vez e você determina o máximo que ele consegue fazer. A partir daí, você pode fazer um treino de força, pensando num treino incremental dessa carga, como você pode trabalhar com 60% ou 80% dessa carga e deixar esse paciente respirando durante um certo período para trabalhar endurance, né? Para trabalhar ganho de resistência dessa musculatura respiratória.
Uma opção também que a gente tem, pensando em endurance, é colocar esse paciente o quanto antes em modo espontâneo e gradativamente ir diminuindo o suporte que o ventilador mecânico vai estar dando para esse paciente. E aí, dessa forma, ele vai adquirir uma independência respiratória mais rápido. Pensando em ganho de força muscular periférica e também de ganho de força muscular respiratória, a gente tem a opção da eletroterapia. Diversos estudos trazem o FES como uma opção para auxiliar esses pacientes, né? Principalmente protocolos de utilização na musculatura do diafragma e na musculatura do quadríceps. O FES ele é principalmente utilizado para aqueles pacientes que ainda estão sedados e que não conseguem colaborar com a terapia. Então, é uma maneira de você estimular aquela fibra muscular sem a contração voluntária. Ele não é muito indicado para pacientes que estão sob uso de bloqueador neuromuscular, porque ele também vai agir na fenda sináptica, então ele acaba brigando um pouquinho com o bloqueador. Mas ele também pode ser utilizado para assistir aqueles pacientes que já colaboram com a terapia. Então, eu faço FES, ganho um pouquinho de força e aí eu entro junto com o exercício. Ele também pode ser associado junto com o cicloergômetro. O cicloergômetro ele é uma terapia bem simples, bem barata e eficaz, né? A gente tem em diversas UTIs. Ele pode ser utilizado diretamente no leito, tanto para ganho de musculatura de membros superiores, quanto para membros inferiores. Como a gente pode tirar esse paciente do leito, colocar esse paciente numa poltrona e fazer o cicloergômetro com ele fora da cama. Alguns hospitais com recursos mais avançados têm a versão do cicloergômetro automatizado, que o paciente nem precisa colaborar, você consegue tanto ajustar para que ele faça o movimento sozinho, como você consegue submeter esse paciente a uma carga a um nível de dificuldade. Uma meta-análise recente, agora de 2020, verificou que o risco de utilizar o cicloergômetro é mínimo, né, uma taxa de 0,16%. Em contrapartida, ele não diminuiu o tempo de internação nem tempo de ventilação mecânica nos estudos que comparavam o uso do cicloergômetro com a fisioterapia convencional. Outro recurso que já não é tão comum, mas que a gente pode utilizar é a prancha ortostática. Então, a gente coloca o paciente, mesmo em estado crítico, em ortostatismo. E esse estresse gravitacional, ele não só vai agir prevenindo a perda de força muscular e a perda de massa óssea, como ele também aumenta a ventilação e a oxigenação, ele aumenta o nível de alerta e gera efeitos positivos sobre o sistema nervoso autônomo. E também é capaz de redistribuir os fluidos, né, e melhorar o estresse gravitacional desse paciente. Para terminar, então, eu queria trazer 3 artigos, pensando quando é que a gente vai mobilizar esse paciente. Sempre que possível, a gente tem que começar a mobilização precoce assim que esse paciente tenha uma boa estabilidade clínica. E já é comprovado que a mobilização precoce, ela diminui tempo de internação, ela diminui tempo de ventilação mecânica e ela é capaz de melhorar a qualidade de vida desse paciente no pós-alta da UTI. Então, mesmo que eu não tenha recurso nenhum, eu consigo sentar esse paciente na beira do leito, eu consigo fazer com que ele faça algum movimento e isso com certeza vai ser benéfico. Importante lembrar que esses pacientes eles são críticos, então eles vão ter dor, eles vão estar sedados, eles muitas vezes vão estar sobre indução de vários dispositivos, drenos, sondas e coisas que são incômodas. E a gente tem que ter uma estratégia para vencer tudo isso e ainda assim mobilizar esse paciente. E é importante lembrar que a ventilação mecânica ela não é uma barreira para que a gente mobilize esses pacientes. Então, mesmo em ventilação mecânica, eles devem sim ser movimentados. Para terminar, eu trago algumas fotos de alguns pacientes que estão lá do nosso serviço, né, todos em ventilação mecânica sendo mobilizados, mas para reforçar a ideia de que o ganho da musculatura periférica ele vai refletir num ganho de musculatura de tronco, num ganho de musculatura respiratória, e dessa forma o exercício vai ajudar com que esse paciente saia da ventilação mecânica. Então, eu não preciso aguardar a saída da ventilação mecânica para que eu comece uma terapia. Obrigada. Obrigada, Flávia, a Marcela. Agora a Flávia vai apresentar o restante, depois a Marcela vai contar para a gente como é que ela vai levantar o paciente da Flávia, porque ele pesa 130 quilos, aí vai ser difícil, eu acho que ela precisa contar para a gente como é que faz isso. A Flávia acho que pode apresentar, então, a segunda parte, e depois a Luciana
entra para falar sobre um pouquinho mais, e aí entramos nas discussões. Eu vou pedir para as pessoas mandarem as questões. Tem aqui na parte inferior da tela, tem um QA. Então, nesse aqui é a melhor maneira de vocês mandarem as questões. Então, se alguém tiver questões, manda por aqui, por favor, tá? Flávia, pode apresentar, vou deixar ligado para dizer se está tudo bem, tá? Certinho, então vamos lá. Compartilhando, apareceu aí? Sim. Então vamos lá. Então, esse nosso amigo ficou esses 13 dias na ventilação mecânica, mas ali perto dos 8º, 9º dia ele começou a melhorar, começou a fazer o desmame e aí no dia 20 conseguimos extubar com sucesso. Ele rapidamente saiu do oxigênio, então na extubação ele já foi para catéter nasal a 4 litros, 4 litros, 2 litros, 2 litros, em menos de 48 horas estava em ar ambiente. Evoluiu super bem. Alta hospitalar, 4 dias depois da extubação, já não estava usando oxigênio nada. Ele perdeu 25 quilos durante essa internação. A maior parte disso foi massa muscular. Perdeu mais 5 quilos na primeira semana depois que ele chegou em casa. Hoje ele já está bem melhor, está fazendo fisioterapia, está recuperando massa magra e está voltando às atividades diárias. Ainda sente algumas limitações, mas já está bem, comparado quando ele saiu com as feições, assim, é muito diferente quando a gente vê uma pessoa que você conhece depois que ela sai de um período tão difícil na UTI. Ele sentiu muito a questão da fraqueza muscular, ele saiu bastante debilitado, mas está recuperando muito bem. Vamos lá, Lu? Gostei. Vamos então, Lu. Acho que a Lu pode apresentar, então, agora a segunda parte da reabilitação, que seria depois que o paciente teve alta aí, né? Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a doutora Irma, que é uma pessoa que eu admiro muito pela oportunidade de compartilhar desse evento com profissionais tão, como disse a Flávia, né, experts aí. Então, é um prazer estar aqui, agradeço. Compartilhar, agradecer a presença de todos também. Compartilhar minha tela com vocês. Só pôr no... Pronto. Está pronto? Todo mundo está vendo? Então, quem é esse paciente que a gente vai pegar, né? Que a Marcela tão bem colocou, um paciente que ficou em internação prolongada na UTI. São pacientes com grande estresse respiratório, que passaram por estresse respiratório, né? Semelhantes a doenças já mais conhecidas por nós. Pacientes que vão apresentar sintomas importantes, como fadiga, dispneia e fraqueza muscular, presentes muitas vezes em 20%, 30% dos pacientes apresentam de forma importante dor, prejuízo da função física, ansiedade, depressão, levando a uma pior qualidade de vida, né? Esses cuidados, como a Marcela colocou, eles começam desde que o paciente é admitido e, mesmo estando em ventilação mecânica, passam a ser atendidos nas enfermarias e a gente prepara para o momento de alta hospitalar. Os grandes, o Instituto Inglês de Saúde, ATS, RS, eles recomendam o início da reabilitação logo nos 30 primeiros dias, né, após o início aí dos sintomas. Porque quanto mais precoce esses pacientes forem vistos, nós vamos observar uma redução importante dos sintomas, vai melhorar a capacidade de exercício, capacidade funcional, além de reduzir o risco de reinternação. Aqui no caso, a gente está falando de um paciente COVID, mas nós temos que lembrar que nós temos outros pacientes, né, como os pacientes pneumopatas, que podem estar sendo internados por exacerbação. E o programa de reabilitação, ele vem justamente para compor, para tentar modificar a situação do paciente. Muito interessante, porque é realizado aí por uma equipe multiprofissional
E a reabilitação, muita gente pensa que inclui só o exercício, mas a reabilitação inclui o exercício também, não só, né? Então, inclui educação do paciente, de familiares e a terapia comportamental. E com isso a gente busca a redução de sintomas, principalmente desse paciente que veio da UTI com disfunção muscular, tanto periférica quanto respiratória, e mais uma vez lembrando aí da fadiga, né? A gente pôs aqui esses princípios da fisiologia do exercício, porque a gente precisa lembrar, quando você quer treinar o músculo, treinar o paciente, vai ser importante a duração, vai ser importante você estabelecer intensidade, dosagem, né? Precisamos ficar atentos a essas estratégias. O exercício para este paciente que vem da UTI nessas condições, é melhor que ele não seja de grande intensidade. Tem alguns estudos mostrando que exercícios de moderada intensidade, né, menos que 3 METs, ele pode ser peça-chave aí para a melhor resposta imunológica do paciente. Eu acho isso muito bacana, né? Pena que a gente não tem tantos estudos ainda, mas você poder contar com exercício para promover, para ajudar a melhor resposta imunológica, acho muito interessante, muito, muito importante, né? Da mesma forma, se você submete o paciente a exercícios ou a situações com alta intensidade, promove aí um catabolismo, e o paciente pode piorar e ter novamente a presença de sintomas importantes. A gente precisa lembrar que a Marcela colocou isso logo no início da apresentação dela, o tempo de recuperação desses pacientes, ele varia muito, conforme a gravidade da doença que levou à internação e conforme foi essa internação na UTI, né? E pacientes com a presença de comorbidades, como é esse do nosso caso aqui, levam ainda mais tempo, que no caso a obesidade. É importante que a gente estabeleça protocolos que avaliem parâmetros clínicos, que possam ser palpáveis, inclusive para os pacientes, para que eles se sintam motivados a continuar o processo de recuperação e de reabilitação. A avaliação da força ela é sempre bem-vinda, mas nós não temos, muitas vezes, equipamentos de última geração para medir, né, para mensurar, então nós podemos recorrer aí a escala de OMRC para medir a força muscular, para que a gente tenha parâmetros de evolução, né? E medir, inclusive, a amplitude de movimento, porque como esses pacientes ficam muito fracos e muito tempo acamados, algumas vezes eles adotam posturas antálgicas ou mesmo de encurtamento muscular, né? E eu coloquei aqui essa avaliação funcional porque eu achei muito interessante, ainda vou mais atrás disso, que eu estou com vontade de fazer alguma coisa com essa escala. É uma escala para avaliar o comprometimento funcional desses pacientes, proposta por uma escala europeia, um grupo da Holanda e da Alemanha, e inicialmente para pacientes pós-TVP, e pensando que a COVID tem aí o seu comprometimento vascular, eles também propõem essa escala para esses pacientes, e é uma escala bastante simples de avaliar, com 4 graus de complexidade, para saber se o paciente está mais ou menos debilitado funcionalmente. Também nós vamos considerar a telereabilitação, que eu vou falar já já. O processo de reabilitação, ele tem que começar mesmo na internação, né? Precisa de um incentivo para que o paciente dê continuidade ao processo de reabilitação, mesmo enquanto ele esteja internado, né? Esses pacientes, devido ao tempo prolongado de internação, é frequente a alteração que eles apresentam do equilíbrio postural. E isso aumenta o número de quedas e você traz outros problemas, né? Então, assim que possível, a gente recomenda a avaliação do equilíbrio e fazer um teste de exercício para avaliar a resposta do paciente frente ao esforço. E nesse caso específico, também avaliar a hipoxemia frente ao esforço. Porque
porque é um paciente que evoluiu hipoxêmico durante a internação, além da qualidade do sono, que também fica bastante alterada. Se o paciente apresenta sintomas respiratórios ainda que comprometam a evolução dele na reabilitação, nós também realizamos e orientamos a fisiorrespiratória, além dos exercícios, também no momento da alta, porque às vezes o paciente permanece com tosse seca e irritativa, que pode levar à fadiga, aumentar a fadiga. E se ele, no caso, tiver hipersecretivo, nós podemos lançar mão de dispositivos que eles possam utilizar de forma independente de estar com ou não com um profissional ou familiar, como o flutter, o shaker e o acapella. E também podemos, ainda mais agora em tempos de pandemia, orientar que a expectoração seja feita num recipiente fechado ou num saco plástico, para evitar a propagação aí do vírus. E, tendo necessidade, a gente pode encaminhar o paciente também para suporte psicológico, porque algumas vezes existe a somatização, a piora dos sintomas. Pensando ainda nessa reabilitação, nós vamos dar continuidade ao que foi iniciado na UTI, porque eles precisam continuar com as mobilizações, eles vêm com alterações posturais, e se nós notarmos ainda fraqueza respiratória, é indicado o treinamento muscular inspiratório, e isso pode, como a Marcela colocou, auxiliar em toda a musculatura do tronco, musculatura periférica. Uma coisa é um ciclo que a gente melhorando periferia, a gente melhora a parte pulmonar e vice-versa. Falando um pouquinho da telereabilitação, nós antes dessa pandemia estávamos discutindo muito a respeito da telereabilitação, tem grupos estudando, o grupo da Austrália com a Anne Holland, com pessoas aqui no Brasil, em parceria, estudando a telereabilitação. É uma alternativa, sem dúvida, e agora ela é mesmo o que a gente tem que lançar mão. Tem ainda poucas evidências, então ainda não é tão robusta a evidência da telereabilitação, porque nós temos aí N entraves. Quando a gente pensa em telereabilitação, é preciso que o paciente esteja preparado, que ele esteja pronto para receber a proposta e a estratégia, né? Então, é preciso que a gente lance mão e mostre a eles que é possível você usar equipamentos domésticos mesmo, produtos de limpeza, um saco de arroz, para fazer exercício, faixa elástica. Nós fazemos exercícios para membros inferiores colocando pedra na sacola, lata, e encaixando no tornozelo para que eles possam fazer flexão, extensão de joelho, elevação de panturrilha. Então, assim, tem uma série de exercícios que é possível fazer junto com o paciente, se ele tiver, às vezes, um celular, né? Porque, óbvio, nos países mais bem providos, digamos assim, muitas vezes é entregue, inclusive, um tablet para o paciente, né? Mas não é o caso aqui. Então, se eles já tiverem um celular que a gente possa fazer à distância, já está muito bom. Mas a reabilitação, ela traz, então, grandes desafios para nós nesse período, né? Porque a gente quer promover a recuperação desses pacientes pós-hospitalização, lembrar que ele é um componente essencial do cuidado integrado, e é uma oportunidade de aumentar o fato de existir, da reabilitação hoje estar tão importante, a gente precisa aumentar a aceitação da reabilitação entre os profissionais, né? Entre os profissionais que indicam, né? E como é que a gente pode fazer isso? Então, fazendo os programas aí de atualização que podem ser oferecidos à equipe, lembretes nos prontuários dos pacientes para quem for dar alta, principalmente a equipe médica, olha, esse paciente pode ser encaminhado para reabilitação, ele pode ser motivado a exercícios.
eu vi uns locais que têm quadros ainda nas enfermarias para os pacientes verem a importância do exercício, o que eles podem fazer, né? Panfletos que possam ser entregues aos pacientes, familiares e à própria equipe. E, assim, eu coloquei essa reflexão para a gente ficar um pouco incomodado mesmo, porque, assim, e os pacientes que já faziam a reabilitação, né, principalmente os pneumopatas, em tempos de pandemia, né? Então, um grupo lá de Santa Catarina, liderados pela Ana Maria Flegmeier, eles acabaram de publicar um estudo bastante intrigante, mostrando que aquilo, quando a gente pensa que a gente está motivando o paciente a fazer reabilitação, é quase que uma brincadeira de motivação. Eles não estão motivados. Então, assim, nós não fazemos isso de forma tão eficaz, em outras palavras. Então, a proposta desse estudo deles é justamente que uma chamada mesmo, um apelo para que a gente possa rever as mudanças comportamentais e como a gente pode dar maior motivação para os pacientes. Talvez com necessidades individuais aí, né? Então, isso é uma coisa bem intrigante, bem importante. Tem ainda um outro aqui. Ainda para terminar, então, aqui os nossos desafios, né? Eu acho que é muito importante que sejam feitas discussões entre os profissionais e os pacientes, porque tem grupos mostrando a importância do paciente participar das decisões do tratamento que ele vai ser submetido, e se ele confiar, se ele participar e se ele acreditar, é muito mais fácil dele aderir, né? E fazer um planejamento desde o momento da alta, porque ele pode saber como é que ele vai ficar, o que ele pode fazer, e envolver família, envolver cuidadores e até home care, né? Não se tem uma receita mágica, ninguém ainda sabe a fórmula de ouro aí para aumentar a adesão dos pacientes aos programas, mas a gente sabe que nós temos desafios, barreiras e os facilitadores para a gente explorar mais, né? Talvez, então, como eu comentei ainda há pouco, individualizar mais o tratamento e observar que possa, de repente, serem oferecidos diferentes tipos de intervenção, né? Respeitando a cultura das pessoas, os países, grupos étnicos, enfim. Acho que é uma forma da gente pensar em mais motivar os doentes, a equipe que indica exercício, que indica reabilitação, para a gente ver aí um futuro melhor para esses pacientes. Era isso, muito obrigada. Obrigada, Luciana, muito obrigada pela apresentação. Eu vou pedir, então, agora, porque a gente tem uma pergunta aqui que eu também ia fazer, mas o professor que fez, o Dr. Jardim que fez, então a gente precisa responder, porque ela realmente é importante. Então, eu vou pedir para o Paulo comentar, e depois, se a Flávia quiser comentar, ou se alguma das meninas quiserem comentar em seguida. Que é qual que é a etiologia da fraqueza muscular e dessa fadiga? Ela é simplesmente por um desuso ou pelo que o paciente está na UTI, ou ela é por conta de um processo inflamatório ou até neurológico, né, que a gente sabe que aparentemente tem. Então, eu queria que o Paulo comentasse um pouco disso para a gente ver como que isso influenciaria no programa de reabilitação desses pacientes. Bom, boa noite a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui discutindo. Na verdade, nesse momento, todos nós estamos aprendendo, né? Porque é uma doença nova, com desafios novos, e, nesse caso, ilustrou muito bem a etapa de reabilitação intra-hospitalar, ainda no ambiente de UTI, depois um desafio de continuar isso na enfermaria, mesmo que por pouco tempo. E o grande desafio depois é como reabilitar esse indivíduo pós-alta hospitalar. E aí, num primeiro momento, em que a gente não tem ainda os programas de reabilitação funcionando
da maneira ideal, por causa desse momento que todos nós estamos vivendo, e aí o desafio de fazer isso através de telereabilitação. A pergunta do Dr. Jardim, ela foi, eu li essa pergunta logo no início, e eu acho que é provavelmente multifatorial isso, né? A gente tem o processo inflamatório, que é intenso, a gente tem drogas que sabidamente causam um comprometimento neuromuscular, como curares, sedação, e hoje um dos grandes desafios é retirar o mais precoce possível isso, o próprio corticoide influenciando, né, especificamente nessa doença, nessa situação, dependendo do caso, esse paciente não ficou tanto tempo, ele ficou 13 dias em ventilação mecânica, né, Flávia? Então, mas certamente a literatura mostra pacientes que ficam até 2 meses, um pouco mais. Então, aí sim, tem um desuso importante, mas tem pacientes que têm esse mesmo processo e essa mesma apresentação de fadiga importante com muito menos tempo. Então, me parece ser multifatorial, provavelmente. Inflamação mais desuso, mais uso de várias drogas simultaneamente que pode interferir, né? O que eu fico... Quando a gente revisa a literatura, a gente aprende um pouco sobre essas questões com os pacientes que tiveram SARS e MERS, conforme a doutora Luciana colocou antes, né? E interessante que esses pacientes apresentam um padrão restritivo, alguns, e essa restrição, quando ela é avaliada, ela é muito secundária à fraqueza muscular, que pode persistir por 8 semanas. Tem pacientes que relatavam a presença dessa fraqueza muscular até mesmo 1 ano depois, né? E junto, mais ou menos 30% dos pacientes tinham alterações no exame do tórax, na tomografia. A gente precisa saber qual vai ser a evolução desses nossos pacientes. Será que eles vão ter um perfil mais de fibrose? Eles vão ter eles vão desenvolver, por exemplo, bronquiectasias, que nem a gente viu muito nos pacientes com H1N1 na pandemia de 2009, e até alguns desenvolvem uma broncopatia com infecções repetidas, como se fosse um bronquiectásico, mas a gente não acha bronquiectasia na tomografia, a gente vê mais espessamento de parede brônquica, alguns ficam com uma sibilância mais persistente, de difícil manejo. Então, tudo isso acaba sendo um desafio importante nessa fase mais tardia do manejo pós-alto hospitalar, né? E uma coisa importante que eu acho que vale a pena a gente comentar é que a qualidade de vida desses pacientes que tiveram SARS após 1 ano, ela era muito mais prejudicada quando comparado com controles. Em torno de 178 pacientes que foram avaliados. Então, a gente tem que, na verdade, buscar desses pacientes a informação para a gente poder estruturar o nosso programa de reabilitação depois. E um comentáriozinho rápido sobre telereabilitação. Eu vi que tá presente na audiência aí a nossa fisioterapeuta do serviço lá, a Juliessa, e ontem a gente ainda estava conversando, e agora com o período da reabilitação fechada, então ela faz vídeos mandando para os pacientes como executar o exercício, e ela agora decidiu checar com esses pacientes como fazer o movimento, como que eles estão fazendo. E é muito complicado, né? É catastrófico quase, como ela disse, eles executando o movimento errado, e aí tem que... Então, assim, é um processo contínuo, e só quem trabalha com um time de fisioterapia vê o trabalho enorme que elas têm todo dia, que eles têm para que o paciente faça realmente da maneira correta e a gente consiga obter o resultado importante. E eu acho fundamental que todos os programas tenham um suporte psicológico, porque não vai ser fácil, não só para quem viveu o distanciamento e o isolamento na pandemia, não só para quem está na frente de trabalho, que é extremamente desgastante, mas para os pacientes que sofreram isso.
E outro aprendizado da SARS é que aqueles pacientes que precisaram de oxigênio e que eram mais linfopênicos demandaram maior tempo de reabilitação, demandaram maior treinamento muscular para se recuperar. Então, eu acho que esse é o momento que a gente está vivendo, e esses eram os comentários que eu queria fazer, e eu deixo aberto agora para outras perguntas e outras colocações. Obrigado. Eu vou fazer só uma pergunta para a Flávia, porque a Flávia apresentou na coisa, eu acho que isso é importante também, depois eu pediria para a Luciana e para a Marcela comentar um pouquinho, é que ela disse que a grande perda de peso desse paciente foi por massa muscular, né? Então, eu queria saber como é que você ficou sabendo isso, né? E como que vocês fariam para realmente reabilitar esse paciente com essa perda de massa muscular, que é muito difícil da gente conseguir repor, né? Certo. O paciente está sendo bem acompanhado desde a internação, ele tem uma equipe de fisioterapia muito boa, e foi a equipe que avaliou e passaram isso para a gente, que a perda foi principalmente de massa muscular. Ele saiu bem debilitado da UTI, desse tempo todo da UTI, apesar de toda a assistência, de todo o auxílio, e vem recuperando isso aos pouquinhos. Agora as meninas vão contar para a gente como que a gente vai levantar um paciente de 135 quilos. Então, eu queria que a Luciana ou a Marcela comentasse um pouquinho a respeito dessa questão, como é que vocês avaliam, né, a composição corporal no UTI, se vocês têm o apoio aí da nutrição, que eu acho que é outra profissão extremamente importante nesse caso, né? Principalmente quando você tem processo inflamatório, que você tem que ter um processo de nutrição bem diferenciado, e também como que vocês trabalhariam, né, com um paciente tão pesadinho desse jeito na UTI. Só complementando, antes de falar sobre o assunto, a pergunta do Dr. Jardim, a literatura realmente é muito escassa, mas a gente tem alguns estudos que avaliaram o exercício físico em pacientes inflamados por choque séptico, tanto a nível de lactato, de citocina, como a avaliação da microvasculatura, e aparentemente o exercício não gera nenhum prejuízo, aumentando a inflamação desses pacientes. Então, parece ser seguro. Em relação ao ganho de força, realmente é muito difícil. A gente tem trabalhado junto com a nutrição, aumentando o suporte proteico desses pacientes para que eles consigam ganhar mais massa muscular. Em alguns pacientes mais críticos, existe até a possibilidade de entrar com o uso de anabolizantes para que a gente consiga acelerar esse processo. Em relação ao diagnóstico, a ferramenta que a gente tem em mão é o ultrassom, então o paciente ele acaba sendo controle dele mesmo, né? No início da internação, você consegue fazer um ultrassom de quadríceps, por exemplo, e medir o tamanho daquele feixe muscular, e aí gradativamente a gente vai repetindo o exame para conseguir avaliar a perda de massa muscular desse paciente. Então, acaba que é uma opção que a gente tem à mão dentro da UTI. O principal é que a gente consiga fazer com que esse paciente ganhe força o quanto antes. Então, primeiro ele vai ter só a resistência do peso do corpo dele, depois a gente começa gradativamente a colocar carga, e aí uma vez que ele adquire uma força muscular suficiente, ele começa a fazer os exercícios de treino de endurance para ganho de resistência. Então, é todo um processo gradativo. Acho que a professora Luciana consegue complementar um pouquinho. Eu vou abrir aqui um pouquinho a questão das perguntas, se vocês também quiserem ir olhando para ver. Eu acho que, na verdade, assim, nós temos aqui algumas perguntas, né, que a gente também... Tem uma pergunta até do Guilherme Bianzeno, que foi o meu orientado lá de Bauru, inicialmente, que veio antes até, que ele perguntava muito a respeito da questão do uso dos medicamentos na UTI, né? Mas é bem estabelecido, acho que ficou já bem claro que realmente o uso do curare e de outras substâncias vão realmente, corticosteroides vão realmente influenciar nesses indivíduos, e que a gente muitas vezes não tem como evitar de usar, né? A gente pode tentar usar menos, mas não dá para evitar de utilizar.
Tinha também uma pergunta aqui que eu gostaria de responder, que foi da Karina, né, de São Carlos, que perguntou da telereabilitação, que eu também acho que já foi respondida, né, já foi assim abordada, pelo menos com relação a isso. Tem essa da questão da Valéria, né, que na verdade também está falando da telereabilitação, que se você comentaria um pouquinho mais, eu acho que depois a Luciana pode comentar um pouquinho mais, talvez. E aí tem uma pergunta bem específica para a Luciana, da Cibele Beto, que ela pergunta quais adaptações no programa de reabilitação pulmonar você acredita que serão necessárias no paciente pós-Covid, Luciana? Só para complementar o que a Marcela estava falando em relação ao paciente do caso, né, que para fortalecimento muscular, algumas situações a gente pode associar ao FES que ela mostrou, junto, você vai fazendo os exercícios e ele junto com o FES para melhorar aí a contração muscular e ajudar no ganho de massa muscular, né, associado ao aporte calórico. Bom, em relação à pergunta da Cibele, eu não entendi se são os cuidados no centro de reabilitação para receber o paciente pós-Covid? É isso? Deixa eu ver. Você está muda, doutora Irma. Você está muda. Eu estou muda. Então, na verdade, ela pergunta se... Eu acho que eu me perdi aqui. Aqui, as ações no treinamento, eu já vi. Isso. Não, os pacientes, eu imagino que agora nós começamos a receber os pacientes pós-Covid lá na Pneumo. Todas as quintas-feiras eles têm ido, hoje foi um dia, e o treinamento, o que a literatura mostrou, né, porque a gente tem ainda pouca experiência, os pós-Covid estão chegando agora, mas o treinamento, ele vai primar mais para a parte resistiva, mais para o fortalecimento muscular do que para o treinamento aeróbico neste primeiro momento. Então, é importante que eles consigam fortalecer mais musculatura, eles ganham também a endurance, né? E para depois a gente começar com o treinamento aeróbico. E quando pensamos em treinamento aeróbico, para você poder propor para o paciente, pode ser caminhada livre, porque alguns não têm o dispositivo, não tem esteira, não tem a bicicleta em casa, então a caminhada livre, mesmo agora, nessa época, sem poder sair muito, né, mas se for uma volta no quarteirão, acho que já pode ao ar livre, mas são essas as adaptações para o treinamento, primar mais para o fortalecimento muscular nesse primeiro momento. Eu queria perguntar aqui também, acho que agora estão me ouvindo. Então, eu tenho uma pergunta da Carolina Bonfatti, que também foi uma ex-estagiária, uma ex-pós-graduanda nossa aqui em Botucatu, que ela pergunta a respeito da utilização da bioimpedância nesses pacientes para verificar a composição corporal, se vocês utilizam ou não. Eu não sei quem quer começar respondendo, talvez a Luciana, que está com o microfone aberto, depois... A gente tem a bioimpedância no Centro de Reabilitação Pulmonar, mas nós não utilizamos no hospital porque nós não temos, nesse momento, disponível, né? Mas seria, sim, muito indicado, ajudaria bastante para saber, pelo menos para se conhecer o percentual de massa magra, o percentual de gordura. O que a gente tem agora lá na Pneumo é ultrassom, como a Marcela falou, dá para você ver a espessura de feixe muscular e acompanhar por aí, porque nós não temos o equipamento de bioimpedância, mas sim, estaria super bem indicado. Então, acho que a bioimpedância teria, nesse momento, que ficar dentro da UTI Covid, né? Não daria para ficar fora, né? Para a gente poder utilizar
constantemente. Você usa, Paulo, essa bioimpedância para avaliar a composição corporal dos seus doentes? Sim, nós temos utilizado na reabilitação agora, desde que nós temos uma nutricionista, que é a doutora Flávia, e ela tem se dedicado a estudar esses pacientes. Então, a partir de mais ou menos setembro do ano passado, todos os pacientes fazem bioimpedância sistematicamente, né? Então, a gente tem isso. Nesse momento, claro que está tudo, né, nesse momento, o nosso serviço foi completamente desmantelado, até porque a nossa área de reabilitação, hoje, ela é emergência de Covid. Porque o nosso hospital todo foi transformado num hospital para atendimento de Covid. Então, a gente não está fazendo reabilitação. Uma coisa interessante, que eu vi algumas perguntas ali, Irma, que eu queria comentar, é com relação às adaptações. A gente agora tem um momento em que o paciente que teve alta, ele vai ter que ser reabilitado dentro da estrutura possível. Nós não vamos conseguir oferecer programas de reabilitação presenciais de maneira ideal, né, até que isso tudo volte a funcionar. E do ponto de vista do risco de contágio, só para relembrar, assim, a partir do momento da cessação de sintomas, até geralmente se conta ali 8 a 13 dias, mais ou menos, mas o ideal é que a partir de 3 dias pós finalização de sintomas, o risco de contágio praticamente desaparece, né? E mesmo aqueles pacientes que persistem positivos no PCR, eles já têm uma carga viral que não faria novos contágios. Então, nesse sentido aí, a rigor, nós não teríamos problema. Mas, quando voltarem a funcionar os centros de reabilitação, a gente vai conseguir daí avaliar todos esses pacientes e aprender o que ficou em termos de sequela, de comprometimento, para poder estabelecer e estruturar o programa de reabilitação da melhor maneira possível. Acho que o doutor Jardim está dizendo aqui que a ATS está tentando fazer aí, programando um documento para orientar essa abertura dos centros. Eu queria perguntar, aqui tem uma pergunta para a Luciana, do Elton Mello, né? Depois, como que você quantificaria a carga para exercício resistivo, né? Mas eu queria fazer uma pergunta antes para a Marcela. E o uso de anabolizante, Marcela? A gente teve experiência com um único paciente lá na UTI, foi um paciente que ficou cerca de uns 20 dias em ventilação mecânica, ele perdeu muita força, e foi bem positivo, assim, ele foi ganhando força gradativamente, ele teve uma resposta muito mais rápida depois que o anabolizante foi associado, né, à terapia medicamentosa junto com a terapia proteica, e ele rapidamente conseguiu sair da ventilação mecânica, deu 2, 3 dias, ele já estava sentando à beira-leito, já tinha um bom controle de tronco, foi de alta, graças a Deus, mas tem sido bem positivo, sim. Luciana, você quer responder aquela pergunta que está aqui para você, do Elton, especificamente, que é qual recurso você vem utilizando para a quantificação da carga? Acho que você já respondeu, mas talvez você queira complementar, do exercício resistido após Covid. Se você faz teste incremental, né? Se você... Fazendo nos pacientes pós-Covid agora, além da mensuração da força muscular respiratória, parte de exercício, nós vamos fazer o teste do degrau. Degrau incremental, para ver como é que vai estar a condição dele de exercício. Pensando na endurance, no exercício resistivo, ainda nós vamos manter o teste de uma repetição máxima, mas eu acredito que com esses pacientes a gente tenha que estabelecer uma menor percentual de carga para treino, para exercício, por conta da fadiga, que é muito importante. E aproveitando já o gancho, tem uma pergunta que eu tinha lido da Fernanda Camelier, Fernanda Rosa,
perguntando para nós sobre os pacientes que positivaram para a COVID, mas não necessitaram de internação, se eles teriam indicação de reabilitação. Então, assim, esses pacientes fogem um pouco do nosso controle, e o que a gente sabe são dos relatos dos colegas que se afastaram pela COVID e relatam muita fadiga. Tem uma fisioterapeuta que foi nossa residente já, Nadine, eu me lembro, acho que a Marcela vai lembrar, ela estava muito ofegante, igual a Flávia falou, ela não se sentia tanto, mas a hora que você ouvia os recados dela, de áudio, e então vários relataram esse cansaço extremo, né? Mas não fizeram nenhum processo de reabilitação. Acho que é uma coisa que depois a gente possa pensar como é que eles ficam e quanto que se perde disso e qual é a velocidade para se voltar ao normal, entre aspas, né? Acho que é isso. Ó, aqui nós temos já algumas perguntas, né? Eu vou fazer uma pergunta para a Flávia, porque ela não comentou muito isso. Algumas perguntas que agora eu vou me perder aqui no meio das questões, mas assim, Flávia, a gente está trabalhando aqui, né, com algumas pessoas que têm um acesso muito bom à fisioterapia. E eu sei que você trabalha num hospital lá em Ceilândia que está pegando fogo a questão da Covid. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho a presença, se você tem acesso à fisioterapia, não só para esse médico, né? Mas para todos os pacientes. Como é que é o acesso nesses grupos? A gente está trabalhando aqui em Brasília, as coisas agora estão fervendo, igual São Paulo estava algumas semanas atrás. Mas a gente consegue, graças a Deus, a gente tem conseguido uma equipe muito envolvida e muito boa, mesmo na rede pública. Nós estamos, é lógico, todos nós muito sobrecarregados, muito cansados, mas nós tivemos aumento de carga horária da equipe de fisioterapia, a gente tem conseguido fisioterapeutas em todas as 3 enfermarias que têm pacientes com Covid e pelo menos 2 fisioterapeutas cobrindo 5 alas de pronto-socorro. E tem sido fundamental no auxílio a gente. Às vezes a gente não consegue fazer coisas como esse tipo de fisioterapia com os pacientes mais graves, mas a gente consegue, pelo menos a parte respiratória, ajuda a gente muito na questão do desmame de O2, ajuda os pacientes a conseguirem fazer a prona e mesmo os pacientes conscientes, e a equipe de fisioterapia com os pacientes em ventilação mecânica tem sido fundamental. Então, a gente tem conseguido algum acesso, pelo menos no hospital onde eu trabalho. A gente consegue, sim. Eles estão perguntando aqui também a Juliana, né, se a importância desse momento é habitual a comunicação entre o pessoal que está na emergência, na enfermaria e nas unidades de terapia intensiva. Eu posso comentar um pouquinho, acho que depois uma das meninas também pode contar da visão delas, mas para a gente acontece. Os fisioterapeutas, como são poucos cobrindo muitas coisas, têm um bom contato de quando o paciente migra, falar se tem alguma necessidade específica ou não, então a gente consegue ter um bom contato, sim. Alguma das meninas querem comentar alguma coisa a respeito? Pela experiência lá do hospital, a gente tem trabalhado da mesma forma. Há uma comunicação entre o paciente que sai do pronto-socorro para a UTI e aquele paciente que sai da UTI para a enfermaria. A gente também passa os highlights assim, do que o paciente precisa, de quais são as maiores necessidades. Queria aproveitar para responder uma questão aqui da Maria do Socorro, que ela pergunta a respeito do exercício em pacientes que mantêm trombose em membros inferiores. Não sei qual a experiência da doutora Flávia no hospital que ela trabalha, mas lá no serviço a gente faz sim, uma vez que os pacientes estejam anticoagulados e com liberação médica, então não tem nenhum problema quanto a isso. Alguém quer comentar? Paulo, quer comentar um pouco a respeito da reabilitação em paciente com trombose de membro inferior? Eu acho que é isso que ela colocou mesmo. Em princípio, se o paciente está anticoagulado e não tem maiores problemas, foi feita uma avaliação por ecodoppler, enfim, eu acho que não tem limitações assim.
Acho que é isso. Tá. Aí tem uma pergunta aqui para as fisioterapeutas: por quanto tempo seria mantida aqui a da Gláucia Barbieri? Por quanto tempo seria, em média, mantida a reabilitação após a alta e com que frequência semanal? Após a alta, se possível, ele já começa a fazer exercícios após 30 dias da alta, né? E se ele estiver bem, o ideal seria fazer exercícios, fazer a reabilitação 3 vezes por semana, né? Como a reabilitação já propõe. Mas nós temos as dificuldades impostas muitas vezes pela distância, transporte público, os acompanhantes. Então, eu acredito que nós tenhamos no futuro próximo aí, talvez um modelo híbrido de reabilitação, né? Um METSO presencial, METSO virtual, desde que a gente consiga orientar bem os pacientes, né? E com isso, aproveitando, tem uma pergunta da Simone que fala em segurança do paciente, né? Como é que a gente garante a segurança do paciente para fazer um treinamento físico em casa, né? Então, para os nossos pacientes, isso é muito complicado. Igual o Paulo comentou, né? Uma catástrofe ver como é que eles fazem os exercícios sem a devida orientação. Tem uma fisioterapeuta colega nossa, a Selma, ela é de Santo André, ela faz trabalhos incríveis com os pacientes, e eu soube que ela gravando os vídeos, ela fazendo, e ela passa para os pacientes, aí passa para os familiares, porque eu acho que isso é uma coisa importante da gente envolver alguém que possa tomar conta disso, e pede também para o familiar, para alguém filmar o paciente fazendo e retornar para ela. Então, é uma opção, é um pouco mais de trabalho, mas aqui, para nós, tem que ser desse jeito. Muito bom. Então, tem uma pergunta da Penha, né, do Ceará, Maria da Penha Uchoa Salles, que ela pergunta se já existe alguma definição de reabertura de centros de reabilitação, e se já tem um protocolo definido. Como a gente comentou, né, o doutor Jardim comentou que a EATS está trabalhando num protocolo, e provavelmente nós vamos ter que trabalhar num diferente também, porque aqui a gente vai depender do estado, do local, porque realmente tem várias epidemias, digamos assim, né, em diferentes estágios. Então, acho que realmente vai ficar um pouco complicado da gente fazer. Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Paulo. Não, é só pegando o gancho da Luciana ali, sobre a telereabilitação, e ela falando dos vídeos. Então, a Juliessa, nossa fisioterapeuta, gravou vídeos, mandou para os pacientes e pediu que eles gravassem depois eles fazendo. E aí ela me conta assim, gente que tem esteira em casa andando na esteira de pantufa, de pijama. Então, são todas essas modificações que vão fazer com que os fisioterapeutas tenham um grande desafio agora de como padronizar a atividade física domiciliar, né? Vai ser certamente todas as dúvidas que se tinham de telereabilitação, elas ficam muito mais exacerbadas com esses desafios aí, né? Aproveita o Paulo e responde aqui uma pergunta do Aquiles. O Aquiles está perguntando que ele tem um paciente que chegou hoje em casa, em home care, pós-alta, para reabilitação pós-Covid, 21 dias de início de sintomas, tem DPOC, está traqueostomizado. Eu ia pedir para você jamais me mandar esse doente. Esteve na UTI e em ventilação mecânica. No momento da alta, fizeram uma nova PCR e deu positivo. Aí ele quer saber um pouquinho a respeito dos EPIs desses indivíduos. Bom, os EPIs vão ter que ser os que se tem, né, Aquiles? E o grande detalhe é o seguinte, segundo a gente sabe, esse paciente já teria um risco muito baixo de contágio, mas, enfim, ele tem um PCR positivo, nós não vamos facilitar isso, né? Então, o EPI vai ser, o profissional está completamente
eu vou te dizer que eu iria avaliar esse paciente do jeito que eu entro para fazer uma broncoscopia, com avental descartável daqueles impermeáveis, com N95, face shield, touca, todas as coisas, né? Vai ter que ser isso, né? E eu acho, e eu ia fazendo um novo controle, eu faria de novo. Eu vi a pergunta e diz assim, quem que pediu quem que decidiu pedir esse PCR? Bom, ele está ali, né? Então agora tem que lidar com ele positivo e aguardar e fazendo o controle até ele negativar. Eu estava falando com um colega que está trabalhando muito, que é um brasileiro, que é o André Calil, que é infectologista nos Estados Unidos e fez o estudo do Remdesivir, exatamente sobre esses pacientes que se mantêm com PCR positivo. Então, é isso. Aqueles que se mantêm positivo depois de 10, 15 dias, o risco é baixo, e eles dão alta e tocam as coisas normalmente, assim. Mas eu acho que a gente tem que cuidar ainda, porque está se aprendendo. Então, cautela nesse momento sempre é importante, né? Bom, nós temos aí algumas perguntas e acho que temos mais uns 10 minutinhos para a gente responder. Nós estamos aí, agradecemos as pessoas que estão aí ainda, 115 pessoas que estão assistindo, né? Então, já chegamos aí a quase mais de 140, agora já estamos nos 130. Nos 115 pessoas assistindo, a gente agradece muito aí a participação, foram muito boas as perguntas, e a gente vai tentar responder essas perguntas que estão aqui. Tem uma aqui que está perguntando a respeito da avaliação da força muscular nesse paciente, se é melhor a avaliação por grupo muscular ou por músculo isolado. Não entendi muito bem, mas talvez vocês entendam melhor que eu. Pode falar, Marcelo. A gente tem alguns sistemas de avaliação, mas para tal é importante que o paciente esteja colaborando com a gente, né? Uma vez que ele não colabora, o principal sistema seria o diagnóstico por ultrassonografia. Uma vez que ele colabora, a gente consegue fazer uso de uma escala bem simples, que é a MRC, que vai avaliar a força de 4 grupos musculares de membro superior e 4 de membros inferiores, né, dando uma nota aí que vai até 60, e a gente considera que notas abaixo de 40 já falam a favor de uma fraqueza preocupante. O hand grip é uma opção também, onde eu tenho valores, então é um aparelhinho que a gente aperta com a mão, né, e eu tenho valores de referência para homem, para mulher, de acordo com a idade. Você consegue também fazer uma estimativa dessa perda de força. E eu acho que no dia a dia mesmo a gente consegue avaliar por avaliação clínica mesmo, né? Você vê aquele paciente emagrecendo, provavelmente a doutora Flávia viu isso com um colega dela, e aí isso também te faz pensar que aquele paciente está perdendo força. Quer complementá-lo? Não, é isso mesmo, porque é difícil a gente conseguir avaliar o músculo isolado, como ele perguntou na questão. Geralmente é o grupo mais os grupos flexores, extensores. É difícil você isolar, né? A não ser que você tivesse aí equipamentos mais robustos, tipo um isocinético, que nesse caso seria mais ambulatorial, mais oneroso, e não dá para a gente contaminar o aparelho, digamos assim, né? Então, no hospital e mesmo ambulatório, se a gente não tem um dinamômetro, e mesmo tendo o dinamômetro, como a Marcela falou, é preciso a total cooperação do paciente para que você tente localizar o músculo corretamente pela sua função de contração, aí nós apelamos para a MRC mesmo, que é essa escala mais fácil, e que a gente possa ter um parâmetro para evolução, né? E como a gente tem pouco parâmetro para evoluir a força, a gente vai pela função, né? Ver pelos testes de exercício, ver de forma secundária. Aqui uma pergunta eu acho que assim, o Gerson perguntou para avaliar a adesão do paciente à telereabilitação, mas eu acho que isso já foi comentado, né? Tem uma pergunta do Marcelo Veloso, que está perguntando como garantir, né, o acesso dos pacientes aos cuidados de fisioterapia e reabilitação após a alta.
Não dá para garantir, né? Não sei se vocês querem responder de outra forma. Na verdade, eu queria fazer um comentário que eu acho que cada cidade, cada serviço vai ter que se estruturar para receber esse paciente. A gente vê que muito é gasto buscando uma estrutura para atender essa fase aguda, e a gente não pode deixar de lembrar que o paciente... Nós vamos ter uma porcentagem dos pacientes que vão ficar, e que se a gente não começar agora a planejar os ambulatórios que vão receber esses pacientes, os ambulatórios, os profissionais e como que isso vai ser, a gente vai ter uma porcentagem não desprezível de pessoas que vão ficar com a qualidade de vida pior, com sequelas que não vão estar sendo atendidas. E isso tem que ser regional, isso tem que ser em cada cidade, tem que ser você conhecendo o hospital, para onde que é a sua referência, os serviços públicos e privados que você tem disponível, ligar para as pessoas e começar a organizar como é que vai ser. E se a gente não começar agora, a gente vai perder o timing para isso. Bom, aqui tem alguns comentários que eu acho que são muito importantes, né, que vieram lá de São Carlos. A Áudia também faz alguns comentários, e de Ribeirão, a Lívia, a Audrey Silva de São Carlos, que, na verdade, assim, aparentemente estão em andamento vários trabalhos, como esses ambulatórios que a Luciana mencionou, para avaliar esses pacientes e para que a gente tenha depois uma resposta mais adequada de qual o protocolo mais adequado para esses pacientes, né? Eu acho que isso vai ajudar muito, né, a gente ter uma experiência mesmo local. Então, acho que é parabenizar todos esses grupos e realmente incentivar que eles continuem realmente fazendo esses protocolos aí. E a Audrey faz um comentário também que é importante de ter um protocolo bem definido. A gente tem uma experiência, Audrey, com a função pulmonar. Como que a gente faria para abrir a função pulmonar e para fazer os exames de função em todos os lugares? É muito difícil a gente ter um protocolo único. Então, o que a sociedade pode fazer, e que provavelmente vai ter que fazer, é uma recomendação a respeito da reabilitação. Então, eu vou deixar até para o Paulo depois comentar um pouquinho a respeito disso, né? O que ele acha como que a gente pode andar nessa questão da gente liberar a reabilitação. Você não quer comentar um pouquinho, Paulo, para a gente terminar, e a gente acha que não vai ter tempo de responder muito mais coisas. Bom, tudo depende, né, Irma? Quando aqui em Porto Alegre, quando a gente estava em bandeira amarela, laranja, tinha uma determinação de que as academias podiam funcionar ficando um indivíduo a cada 16 metros quadrados. Tem que ter um distanciamento entre as esteiras, enfim. Se a gente pegar e por exemplo, se a gente for pensar no nosso serviço de reabilitação lá na Santa Casa, nós não temos grandes espaços. Então, isso acaba sendo um fator limitante, né? Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo ainda, a gente está tentando estruturar para manter uma estratégia de telereabilitação, até que isso seja viável de se fazer. Nós ainda numa situação mais difícil ainda, porque o hospital vai ter que se desestruturar total, mesmo que venha reabrir espaços e tal. No nosso caso, nós vamos ter que esperar muito mais tempo para reestruturar todo o setor térreo do nosso hospital para a gente voltar a funcionar. Mas é bem como tu falaste, é que nem a função pulmonar, é que nem a broncoscopia, enfim, todos esses procedimentos a gente está fazendo em caso de extrema necessidade. Então, tudo que se puder manejar de maneira à distância num primeiro momento vai ser melhor, não vai ser mais seguro, até porque provavelmente os pacientes, a menos que se faça uma reabilitação só de pacientes que já tiveram COVID, e aí a gente tem uma dúvida de saber se é possível reinfectar ou não. Parece que não, mas também não está bem claro isso, né?
Então, é complicado ter uma resposta assim, né? É difícil. Nós estamos num momento em que a única coisa que a gente precisa ter convicção é buscar sempre o bom senso para tomar as decisões até que a informação de evidência toda esteja disponível, né? Não tem muito... E como estruturar os programas, nós vamos estruturar do jeito que a gente sempre estruturou, fazendo as adaptações necessárias que venham a ser preciso. Assim. Nós não temos uma resposta para isso. O próprio documento que a Luciana mostrou ali na apresentação dela diz isso, né? Os chineses fazem tai chi, fazem uma série de outras coisas na reabilitação que a gente não faz. Então, eles estão preconizando também em alguns centros, né? Então, é um desafio e tanto. Bom, gente, eu acho que a gente não vai ter tempo de responder mais perguntas. Eu vou abrir depois o espaço para vocês fazerem os comentários finais. Eu vou fazer alguns comentários aqui também me despedindo, agradecendo as pessoas que assistiram e dizer que eu gostaria muito, né, que eu vi que teve uma participação bastante intensa dos fisioterapeutas, né, e que esse evento multidisciplinar, ele profissional e multidisciplinar, ele realmente sirva para que a gente realmente trabalhe. Eu acho que trabalhar em equipe, cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando o seu papel da melhor forma possível, é a melhor coisa que tem para o paciente, para todos nós. Então, acho que convidar todas essas pessoas que estão participando, né, desta live, que são fisioterapeutas e que estão em escolas dando aula, realmente que incentive, né, a participação na sociedade, e a gente também vai procurar, e a gente tem interesse muito grande realmente de ter essas pessoas junto da gente, porque realmente acrescenta sempre. Eu acho que eu aprendi muito hoje, eu acho que o evento foi muito bom, eu acho que todo mundo aprende e realmente a gente tem que discutir isso. Nós estamos realmente numa areia movediça, né? Daqui a pouco as coisas vão mudando de novo e a gente vai ter que refazer todas essas questões outra vez. Mas, assim, mais uma vez eu agradeço aí a Flávia, ao Paulo, a Luciana, a Marcela pelas palavras, e vou dar um espaço para vocês, para cada um de vocês fazer um fecho aí, para a gente ver uma avaliação do evento e também uma avaliação aí, se tiver alguma coisa que ficou sem responder, que vocês viram, que vocês respondam, tá bom? Então, vamos lá? Flavinha, começa com você. Eu quero agradecer muito. Toda a minha formação foi em lugares com uma equipe multidisciplinar muito forte. É um grande prazer estar dividindo aqui com as meninas. Eu aprendi demais, gente. E eu acho que é isso que faz equipes fortes. É nós termos pessoas de todos os conhecimentos ao nosso lado e a gente vai juntando isso, fazendo melhor para o nosso paciente. Então, foi muito bom, aprendi muito. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada a todos que estão assistindo pela participação. Foi excelente. Tive várias ideias. Estou louca para chegar logo no hospital e a gente começar a fazer uns planos aqui, gente. Obrigada, Flávia. Marcela? Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Acho que, como você falou, como a doutora Flávia falou, é um cenário muito incerto ainda, acho que a gente está aprendendo um pouquinho a cada dia, né? Tá bem difícil. E discussões como essa são riquíssimas, assim, a gente consegue agregar cada vez mais um pouquinho do nosso conhecimento, aprender com o outro, aprender com o paciente, então, um dia de cada vez, né? Mas muito obrigada, foi excelente, adorei. Luciana? Agradeço também a possibilidade, a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi muito, muito bom, muito enriquecedor. A gente aprende sempre discutindo, estudando, ouvindo a experiência do outro e dúvidas que às vezes a gente nem imaginava, né? E fala, olha que coisa para pensar. Então, muito bom. Eu acho que concordo demais com a Flávia, que a gente não pode perder o olho desse paciente que está saindo. É uma preocupação, a gente investiu muito na internação,
né? Então, eu falo pelo Hospital São Paulo, acho que o Hospital São Paulo nunca viu tanto fisioterapeuta, e mesmo assim está faltando, mas nunca tivemos tanta gente lá, e depois, né? Talvez a gente não tenha nem espaço para ter um ambulatório pós-Covid aí, mas precisaria ser uma coisa multidisciplinar, mas fica aí a ideia. Mas muito obrigada, viu, pelo convite, boa noite a todos, obrigada a todos pela participação. Paulo? Bom, eu queria agradecer também a oportunidade e dizer o seguinte, que uma das coisas que mais me acrescentou como profissional foi a convivência estreita desde 1996 com fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, educador físico, e essa oportunidade de trabalhar em equipe e com equipe multidisciplinar faz com que a gente aprenda a ver vários ângulos e fundamentalmente que a gente não faz absolutamente nada sozinho. Cada um tem um conhecimento diferente, tem uma habilidade diferente e elas precisam ser unidas para que o paciente se beneficie cada vez mais e ele possa melhorar num todo e a gente consiga ampliar a nossa visão. Nós usamos a medicação, mas o paciente melhora com várias outras coisas também. Não é só remédio, não é só cirurgia, não são só procedimentos que fazem o indivíduo recuperar a saúde, mas a união de todos os conhecimentos. Então, muito obrigado a todos e que esses eventos se repitam cada vez mais. Preparação? Tchau para todos, muito obrigada e agradeço a todos que participaram, foi ótimo, adorei. Beijo para todo mundo. Um abraço. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.